Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História e hoje nós vamos falar de um assunto chamado Revolução Inglesa. Então nós vamos descobrir como é que esta burguesia conseguiu enfraquecer o rei na Inglaterra, transformando de um absolutismo a uma monarquia parlamentar. Quer saber mais sobre isso? Não saia daí! Então, pessoal, quando a gente olha para o século XVII, nós percebemos que é o início aí das revoluções burguesas, que vai começar com a Inglaterra, e isso vai também influenciar a Revolução Francesa. Cada uma vai ter o seu contexto, né? Quando a gente olha para a Inglaterra, a gente percebe que é uma Inglaterra absolutista, não é? A gente percebe aí que o mercantilismo ele vem ganhando força, principalmente porque houve, os enclosure, que é a política do cercamento, que ela vem crescendo com a dinastia Tudor, com Henrique VIII, com Elizabeth I, cresce também no período do Oliver Cromwell. Então essa Inglaterra, a burguesia, ela tem, gente, o poder, econômico. O que ela não tem é o poder político, tá? E uma outra coisa que é interessante você lembrar, que o parlamento, você tem ali dividido na Câmara dos Lordes, que são os nobres, e você tem a Câmara dos Comuns, que no caso ali é composto pela burguesia. Então, não esquecendo, pessoal, que na Inglaterra o rei ele tem que governar junto com o parlamento, ele não pode ter choque com o parlamento. Então, bora lembrar aqui, um pouco do rei Henrique VIII. Sim, a gente está falando do contexto, tá, pessoal? Bora pegar um contexto, entendeu? Da dinastia Tudor até chegar na dinastia Stuart. Por que eu estou fazendo isso? Porque são os Stuarts que vão ter um conflito muito forte com o parlamento, vai dar origem aí à Revolução Inglesa, tá? Então, o Henrique VIII, todos nós já sabemos, em sala de aula eu conto muito, a história dele, porque ele é muito famoso também pela sua polêmica, porque ele quis casar, apesar de ele ser muito absolutista, ele era católico, ele queria casar de novo, que ele era casado com a Catarina de Aragão, mas o Papa Clemente não anulou o primeiro casamento dele, porque o Henrique VIII queria casar com a protestante Ana Bolena, e o Henrique VIII acabou o quê? Criando a sua própria igreja, que é a igreja anglicana, e ele separa a igreja católica, da Inglaterra. Então a Inglaterra agora ela tem uma religião chamado anglicano, esse protestantismo anglicano, em que o rei ele é líder, ele é chefe da igreja, E aí existem várias sucessões, tá? Passando até pela Maria I, mas é interessante a gente lembrar, da Elizabeth. A Elizabeth I, ela vai ser praticamente a última da dinastia Tudor. Por quê, pessoal? A Elizabeth I, que ela é chamada a rainha, a virgem, Por quê? Porque ela não casou e não deixou herdeiros. É interessante você lembrar isso, tá? Então, a Elizabeth, esse seu reinado, que foram longos, mais de 40 anos, a gente percebe aí que ela consegue oficializar o anglicanismo, porque ela cria uma tolerância religiosa, ela é anglicana, então ela consegue oficializar esse anglicanismo, e também ela favorece muito os burgueses, ela favoreceu muito, o parlamento. Por quê? Ela aumenta esses cercamentos, ou seja, os camponeses, eles são expulsos de suas terras. Isso vai ser interessante para a Revolução Industrial, porque a maioria desses camponeses que são expulsos de suas terras vão servir de mão de obra barata lá na primeira Revolução Industrial, tá? Então, a terra que ela não é de cultivo, ela vai ser
transformada muito mais em terra de pastagem, criação da ovelha, porque tem a matéria-prima que é a lã. Então, ou seja, a Elizabeth, ela fortalece muito mais o que? A indústria têxtil, né? Então isso é bom para o parlamento, é bom para a burguesia, sem falar também da pirataria que é incentivado. Mas a Elizabeth, como eu falei, não é? Ela não deixou herdeiros. Então finaliza a dinastia Tudor. Dinastia, gente, é família, tá? Então, antes dela morrer, né, existe, né, ela deixa o seu trono, tá? Já fica certo que ela deixa o seu trono para o seu primo, que ele é, não é, de outra dinastia, que são os Stuart, que é o Jaime I, que era também rei da Escócia. Então, galera, é interessante que você, né, prestar bem atenção que, pessoal, mas cadê a Revolução Inglesa? Calma que eu estou construindo, eu estou colocando o contexto para você. Então, o que vai acontecer? Quando morre a Elizabeth, não é, o Jaime I assume. Ele era católico. Né? Imagina que numa Inglaterra protestante, então ele vai ter conflitos também religiosos por causa disso, tá? Falando um pouco do Jaime I, ele é totalmente absolutista, ele tem confrontos, não é, com o parlamento britânico, ele tenta criar leis sem autorização do parlamento, tenta aumentar o luxo dos nobres sem autorização do parlamento. Então há esse choque aí entre o rei Jaime I agora e, no caso, o parlamento. É engraçado que nesse período o Jaime ele tem uma tentativa, não é, de assassinato, não é, que é chamado Gunpowder Plot, né, conspiração da pólvora, né, que é feita pelo Guy Fawkes, que ele tentou explodir o parlamento junto com o Jaime, né? Já é crime você tentar matar o rei, fácil é você explodir também nesse caso, né, o parlamento. Então, claro que isso falha, isso não dá certo, não é? E o Guy Fawkes acaba sendo morto, né? Lembrando, galera, que eu tenho uma videoaula que eu falo sobre essa conspiração da pólvora que vai inspirar, né, uma HQ na década de 80 chamado V de Vingança. Pessoal, o que tem a ver a história do Guy Fawkes? O que tem a ver aí século 17, lá nos anos 80? Dá uma olhadinha lá na minha videoaula, né, sobre a origem da história, né, do V de Vingança. Dá uma olhadinha lá, né? Então, o Jaime I, né, ele vai deixar, né, já que o poder é hereditário, ele vai deixar, né, o trono agora para o seu filho Carlos I. A gente, se você acha que o Jaime I era absolutista, o Carlos I é muito mais absolutista, né? Porque ele continua, né, com as mesmas ideias do pai dele, tentando controlar o parlamento, tentando criar leis, né, sem autorização do parlamento, aumentando o luxo da nobreza. Mas tem um problema: o Carlos I ele chegou a fechar o parlamento. Tentou fechou na verdade o parlamento por 11 anos. Né? E claro que isso vai dar problemas, é claro que isso vai ter rebeliões, você vai ter conflitos por causa disso, e a própria burguesia, ela não aceita estar pagando impostos, não é, para o Carlos I. Então o que acontece? Ele reabre o parlamento depois de 11 anos, não é? Só que o parlamento ele precisa de uma garantia. Ele precisa de uma garantia para ele poder, né, tá, eu volto, tá, mas aí você a gente ainda vai ter esse conflito, a gente vai estar brigando ainda, e o parlamento, não é, entrega para o Carlos I uma carta de petição. Galera, é legal vocês lembrarem que desde a Idade Média existe uma carta chamada Carta Magna, que ela tenta reduzir os poderes do rei em detrimento ao parlamento. O parlamento tem que ser superior ao rei. E o Carlos I ele não aceita assinar essa carta, chamada Carta de Petição e Direitos, que iria limitar os seus poderes. Então, o que acontece? Não é? Esse problema vai ser resolvido em quê? Vai ser resolvido em uma guerra civil.
Essa guerra civil vai ser entre quem? Vai ser entre o rei e o parlamento. Mas lembre-se, galera, o rei, ele tem o seu próprio exército, né? Os cavaleiros. E o parlamento vai ter que ter o seu próprio exército. É aí que o parlamento, tá, vai chamar um puritano, grava bem o nome desse cara, que vai ser interessante lá para frente, né? Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, ele vai criar um novo exército, um exército agora para o parlamento, que é chamado New Modern Army, exército de novo tipo, não é? Que eles têm umas características interessantes, né? Que são chamados cabeças redondas, né? Que eles raspavam, né? A cabeça, porque o exército do rei, né? Os cavaleiros, tinha aqueles longos cabelos, né? Então só para bater, né? De frente aí, né? O exército do Oliver Cromwell tem dois grupos interessantes aí, que são os levers, os niveladores, e os diggers, os escavadores, porque eles, né, eles olham nessa guerra uma forma de também melhorar, não é, a sua condição, principalmente os escavadores, que olhavam essa guerra e o final dela como melhores condições de suas vidas, até de melhores terras, não é? Então o que acontece, não é? O Carlos I, ele perde a guerra, não é? Ele foge, e o Oliver Cromwell consegue oferecer, não é, uma quantia por ele, e aí ele é entregue e ele acaba sendo decapitado. Sim, gente, o Carlos I, não é, o da dinastia Stuart, ele acaba sendo decapitado. Então, quando a gente tem, não é, a morte do rei nessa guerra civil, é o fim não só do absolutismo, mas é o fim da monarquia até então na Inglaterra. E aí, gente, nós vamos começar, não é, falar agora da Revolução Inglesa. A gente falou só do contexto, porque quando o rei morre, aí sim você tem duas partes aí, não é? Que é a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Galera, bora falar agora da Revolução Puritana. Pessoal, a Revolução Puritana é a única fase da Inglaterra que você não tem rei, você não tem monarquia. Agora vai ser um governo republicano, governado agora por quem? Pelo Oliver Cromwell. Sim, aquele que acabou, não é, sendo responsável pela morte do Carlos I, tá? Então, o Oliver Cromwell, existem coisas positivas e existem coisas negativas sobre esse período, não é? Nessa república puritana, não é, do Oliver Cromwell, ele é muito autoritário, tá? Ele acaba se proclamando Lorde Protetor da Inglaterra. Então essa maneira. Aí você pode estar perguntando, professor, e aquelas pessoas, aqueles grupos que apoiaram, não é, o Oliver Cromwell na guerra, eles vão ter algum benefício? Nenhum. Entendeu? Não é? Então parece que ele governa, não é, de uma maneira, né, autoritária, uma mão de ferro, reprimindo, não é, manifestações contra ele. Agora, se a gente olhar para a parte econômica, ele foi muito bom para a Inglaterra. Por quê, gente? Ele vai fortalecer, não é, a marinha, ele vai intensificar os cercamentos, isso tendo, né, uma consequência muito boa aí para a política do cercamento, para a indústria têxtil, e ele vai criar algo chamado ato de navegação. Esse ato de navegação vai fortalecer não só a economia, mas a marinha britânica, porque agora, se você quiser comercializar produtos, não é, ingleses, você tem que comercializar com os navios ingleses, e isso faz com que, não é, quem sai descontente com isso é a Holanda,
porque a Holanda, vou colocar aqui um pouco de anacronismo, pegando uma palavra que não existe, né, nesse período. É como se ela fosse o cargueiro, né, fazia vários transportes aí de produtos ingleses, e agora você tem que não é comercializar com os navios ingleses. Então a Holanda sai prejudicada disso, né? Mas, professor, o senhor falou aí que vai ter uma outra revolução. O que vai acontecer? O Oliver Cromwell, ele vai morrer, né? E vai passar, não é, agora a República a ser governada pelo seu filho, que é o Richard Cromwell. Só que essa maneira autoritária, não é, de governar, o parlamento ele tinha medo que o próprio Richard fosse pior do que o seu pai, então ele é deposto, ele é retirado do poder, né? E aí existe uma restauração da monarquia, ainda não é a Revolução Gloriosa, né? Então finalizamos aí a Revolução Puritana, o governo de Oliver Cromwell, e nós temos uma restauração, é a volta do rei. E quem vai ser chamado, galera, a governar vai ser o filho do Carlos I, sim, aquele que foi decapitado. Agora é convidado pelo parlamento o Carlos II. Carlos II totalmente, não é? Ele tem aspirações absolutistas, mas ele chega a governar junto com o parlamento, não é? Então, uma coisa interessante sobre o Carlos II, não é? Que você é uma curiosidade dele que você pode procurar em livro de histórias, não é? Assim, voltado principalmente para a história do Carlos II, que quando ele é chamado, né, a restaurar a monarquia e governar, ele pede para desenterrar o corpo do Oliver Cromwell, que matou o pai dele, não é? E ele manda enforcar o cadáver. Sim, olha, não me pergunta como isso é possível, não é? Ele desenterrou o cadáver do Oliver Cromwell, né? E colocou a cabeça na frente do parlamento. Ou seja, não é? Se você matar o rei, entendeu? Você vai ter consequências, nem que seja depois de morto. Uma coisa sinistra, meio sombria, né? Então o Carlos II governa, e aí quando ele morre, né, assume o seu irmão, que é chamado Jaime II, não é? É legal você estar anotando esses nomes, né? Porque tem Jaime I, Carlos I, né? Carlos II, né? Então o Jaime II, irmão do Carlos II, não é? Ele assume a Inglaterra agora, não é? Só que o Jaime II é extremamente absolutista, não é? Católico, lembrando que o parlamento, né, principalmente aí são protestantes, então isso é uma briga religiosa na Inglaterra, tá? Então o Jaime II, ele é acusado, tá, de querer restaurar o absolutismo, ele é acusado de voltar com o catolicismo, só que o parlamento, não é, está preparado. O parlamento, né, acaba tirando o Jaime II do poder. Entendeu? É um golpe de Estado, né? Então o parlamento acaba depondo, né, o Jaime II. Tá? Professor, mas cadê a Revolução Gloriosa? É assim que a gente analisa isso. Quando o Jaime II ele é deposto, como não há uma guerra, não é? Então a gente percebe, a gente chama isso de Revolução Gloriosa. É a vitória do parlamento, é a vitória da burguesia, mas não houve derramamento de sangue. Aí você fala, ei, professor, acabou? É aí, gente, que vai ser o final dessa história, tá? É chamada a filha do Jaime II, que é a Maria, tá? Ela é casada com um príncipe, não é? Que é chamado Guilherme de Orange, tá? Esse Guilherme de Orange não é que é o laranja, é a província que ele mora, que é chamado Orange, né? Então eles são convidados a governar. Só que aí, gente, nós vamos ver agora a vitória do parlamento, definitivamente, não é? Vocês lembram que aquela carta de petição foi oferecida lá pro Carlos I, ele não aceitou assinar e daí gerou a Guerra Civil? Então o parlamento cria uma carta chamada Bill of Rights, Declaração de Direitos.
Nesta carta, gente, não é? A gente pode resumir o quê? O rei tem os seus poderes limitados pelo parlamento. Ele não pode criar lei sem autorização do parlamento. Ele tem que, não é, dar liberdade, não é? Ele tem que promover a liberdade. Ele não pode controlar a Inglaterra sem o parlamento. Então você está limitando os poderes do rei. E ele assinou. Né? Por isso que a gente fala, né, que tem uma frasezinha que fala assim: o rei reina, mas ele não governa. Então a Revolução Gloriosa, ela simboliza o quê? Não é? A vitória do parlamento, a vitória da burguesia. Tá, professor? Então, toda essa história que o senhor contou, né? Então, eu posso dizer que agora, como o rei, não é? Ele é controlado pela burguesia, ele é controlado pelo parlamento. Essa monarquia constitucional, essa monarquia parlamentar, o rei governa com interesses voltados para a burguesia, gente. É por isso que agora nós vamos ter lá na frente a revolução, não é, industrial. E aí, pessoal, deu para entender? É um assunto que a gente acha que é difícil, mas é muito bacana, não é? Eu sei que são vários detalhes, não é? Então, se fosse você, não é, dá pausa nesse vídeo, vai anotando o nome dos reis, anota aquele contexto histórico, anota esses reis que eu falei, esse conflito e a ideia da revolução, não é? Que a Revolução Inglesa inicia, né, as revoluções burguesas pelo mundo. Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau!